Bom, eu acho que a gente pode ir começando, né? Então, já temos um horário de... Provavelmente vai entrando mais alguém, assim, durante, mas já dá para iniciar. Então, boa noite a todas e todos, né? A gente está hoje com mais uma edição do NAF Meet, né? Nesse evento que a gente tem feito agora durante esse período de afastamento. Essa é uma edição um tanto especial, assim, porque ela surge a partir de, principalmente, eu acho que a ideia se consolidou quando a gente teve o sarau junto ao NAF do Campus Farroupilha, né? E a gente percebeu e se consolidou uma ideia de que, bom, trazer pessoas da arte, artistas, para falar a partir dessa linguagem sobre as ações afirmativas é muito interessante, enriquece muito a discussão, né? Então a gente, a partir disso, pensou em congregar essas atividades, assim, né? Essa ideia de alguma coisa mais artística, mais no modelo do sarau, e o evento que o NAF tem feito, né, durante a pandemia, que são esses encontros online. E daí a gente está aqui com a nossa primeira convidada nesse modelo, assim, né, de apresentação, que é a Thaís Nascimento. Bom, pessoalmente eu estou bastante feliz de convidar a Thaís, né, porque eu já conheço ela há algum tempo, assim, e ela é muito qualificada, assim, para representar a introdução desse tipo de assunto trabalhado por meio da arte, discutindo a própria arte também, né. Rapidinho, assim, um currículo, né, da palestrante, um breve currículo, né, a Thais é licenciada e bacharel em música pela URGS, né, ela é pós-graduada em filosofia contemporânea pela IMET, é professora e musicista, né, ela, enfim, atua com educação, com música, né, e com apresentações também, tem vários projetos ligados à produção e à interpretação musical, enfim. Depois eu acho que pode até comentar alguns deles, porque eles são voltados diretamente para essa temática que a gente está abordando, né, Thaís? Como palco aberto para as mulheres, por exemplo. O teu disco também tem bastante a ver com isso, né? Então, atua com essas diversas frentes, assim. E também é professora, nossa colega, professora lá no Instituto Federal, no campus Porto Alegre, né? Então, eu vou deixar a palavra contigo para tu começares a apresentação. E daí, bom, temos aqui umas indicações ali que está no chat do perfil do NAF sobre o evento, né? Para deixarem as câmeras e microfones desligados enquanto acontecem as apresentações. Daí, após as apresentações, a gente abre para as perguntas, enfim, comentários. E deixo a palavra contigo. Qualquer dúvida, escrevam ali no chat. Boa fala. Muito obrigada, professor Felipe. Obrigada a todas e todos que estão aqui. É uma honra. Eu vou fazer uma fala sobre mulheres na música, um pouco mais específico para projetos que eu tenho feito sobre a temática e também para o violão, que é o meu instrumento principal, que eu venho trabalhando. E se o pessoal tiver alguma dúvida, assim, alguma pergunta, porque eu vou apresentar alguns slides aqui sobre os projetos, algumas temáticas, um pouco de referências. Então, havendo alguma dúvida, podem perguntar. De repente, se o professor Felipe quiser mediar, talvez quando eu estiver apresentando eu não consigo ler o chat, talvez, se eu não me engano. E aí, de repente, me chamar, pode chamar. Né? E Em geral, eu vou anotando elas aqui, Thaís, ao longo. Eu anoto as perguntas e daí no final a gente passa por elas, assim. Ou também o pessoal pode abrir no final e daí sim abrir os microfones para perguntar. também vai ser um prazer ouvi-las e ouvi-los. Bom, eu sou a Thaisa Cimento, atualmente professora também no Instituto Federal. No campus Porto Alegre tem o curso técnico em instrumento musical, para quem não conhece. Vou falar um pouco sobre também. E eu vou começar minha fala, acho que com a minha linguagem, vou começar tocando, porque a música também fala, né? É uma linguagem humana que comunica, né, toda a nossa história, a nossa geografia também, comunica todas as relações, né, humanas. Nosso legado cultural que a música tem é muito importante. E principalmente essa compositora que eu vou tocar,
que é uma das compositoras que mais representa a cultura brasileira, Chiquinha Gonzaga, que viveu entre 1847 e 1935, foi uma grande mulher compositora, né, uma mulher negra, representando a nossa cultura brasileira, latino-americana. Ela teve a sua família escravizada, né, por essa realidade histórica de colonização que nós tivemos, né, que foi péssima, principalmente para as mulheres também. E Chiquinha Gonzaga também teve uma criação, né, que a gente chama, infelizmente por essas diferenças históricas, né, de mulher branca, que na época que tinha mais acesso a, por exemplo, educação musical em casa, aulas de piano, como ela teve. Então ela teve uma produção enorme para piano, né? Inclusive essa música que eu vou tocar, Gaúcho Quarta-Jaca, ela é original para piano e eu arranjei para violão, porque ela também foi tocada no violão, inclusive pela Nair de Tefé, em 1914. Ela tocou no sarau histórico que ocorreu no Palácio, no Rio de Janeiro, após as eleições da época, e que foi muito xingado, né, como uma cultura baixa, né, o machixe como não sendo, né, uma boa cultura, sendo que a cultura brasileira. Então, acho que a Gonzaga ela representa esses primeiros gêneros musicais do século XIX, século XX, que se desenvolveram no Brasil, através do encontro de culturas indígena, negra, afro-americana, europeia. E a Chiquinha, bom, ela teve que ser expulsa de casa pelo companheiro na época e ter direito negado aos filhos por continuar sendo quem ela era, compositora, música, né? Então ela teve que lutar muito nas ruas, né, dando aulas, vendendo suas partituras, tocando na noite nos espaços, depois compondo para teatro. Inclusive fundou a Associação de Compositoras, Compositores. Então ela tem muita importância histórica e recomendo escutarem Chiquinha Gonzaga, tem várias gravações. E depois eu vou falar do meu disco, que também tem a música da Chiquinha. E agradeço muito a oportunidade. Chiquinha Gonzaga, Gaúcho Quarta-Jaca. E no final tem uma canção da Chiquinha que eu vou falar depois, então.
Essa foi Chiquinha Gonzaga, Gaúcho Corta-Jaca, e também Ó Abre Alas, a canção ali no final, que é a primeira marchinha carnavalesca do Brasil, foi composta por Chiquinha Gonzaga, mulher negra, compositora brasileira, carioca, mãe, maestra, arranjadora, né, pianista, professora. Então ela atuou em várias frentes na música, na arte, na sociedade, como mulher, né, como abolicionista na época também. Então, que lembremos mais de exemplos como Chiquinha Gonzaga. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação, vou compartilhar uma janela. Ok. Qualquer coisa vocês me avisem. Acho que já está aparecendo, né? Tá aparecendo aí. Acho que agora vai ficar em tela cheia. Sim? Isso. Obrigada. Eu vou comentar então um pouco dentro dessa temática Mulheres na Música. Eu sou Thaís Nascimento, de Porto Alegre, né? Agradeço bastante o convite, agradeço a presença de vocês. E dentro dessa fala Mulheres na Música, eu vou apresentar um pouco mais específico da minha pesquisa, que eu tenho feito desde 2017 sobre repertório de compositoras. Mais especificamente ainda compositoras para violão, assim como eu trouxe agora a Chiquinha Gonzaga, né, tocada no violão, e outras compositoras ao longo da história da música que compuseram para violão, que muitas vezes não são conhecidas, não são tocadas, né? A gente tem uma tradição no violão, eu não sei se alguém aqui toca também, depois eu quero saber bastante de vocês. Se alguém toca violão ou outro instrumento, ou gosta de música, ou compõe, enfim, quais são as referências na música que vocês têm de repertório também, que essa é a minha principal crítica, assim,
que mapeia bastante a minha pesquisa relacionada a repertório. Eu vou apresentar aqui o meu projeto, que chama-se Mulheres Compositoras para Violão. No Instagram, exatamente assim, Mulheres Compositoras para Violão, né? Vocês encontram materiais, eventos, gravações, partituras, e nós temos feito eventos, as chamadas lives, mensais, com entrevistas com diversas mulheres no violão. Na primeira edição, entrevistamos uma mulher compositora de Porto Alegre, Andréa Perrone, que é violonista e compositora. No segundo mês, que foi em agosto, é uma violonista intérprete, a Gabriele Leite, de São Paulo, né, que vem do Projeto Guri, e depois acessou a graduação na Unesp. E esse mês vamos fazer com a violonista Charlotte, que é da França, que mora aqui no Brasil, que é bastante envolvida também com ações afirmativas, com movimentos sociais, e tem uma atuação como violonista, violão e voz. Está lançando um livro também sobre a experiência dela de pegar o violão e viajar, né, com violão e uma mochila. Então, é uma mulher muito atuante no violão, na música. Convido vocês a seguirem, então, Instagram e Facebook, Mulheres Compositoras para Violão, que temos feito bastante eventos com mulheres na música, principalmente no violão, mas que representam a música como um todo. E aí eu queria fazer uma propaganda, assim, um convite para esse laboratório que está acontecendo com uma estudante egressa do Instituto Federal do curso técnico em instrumento musical, Campus Porto Alegre. A Fabiana Menezes também é bacharela em música pela URGS. Está promovendo esse laboratório de criação para mulheres e pessoas não binárias, né? Que é uma ação muito importante para o nosso protagonismo, porque nós ainda temos mais referências masculinas, né? E eu convido vocês a pensarem e depois a comentarem sobre as experiências de vocês, do que outras, como mulheres e diversidade de gênero e sexual, que é tão importante, que muitas pessoas, enfim, se identificam também com outros gêneros, que são tão importantes como qualquer outro gênero, né? Todos. Então, é um ambiente, uma oportunidade, né, esse curso, e convido vocês a conhecerem, quem quiser e tiver interesse de participar ou de compartilhar, né, para difundir para outras pessoas, e fica o convite para a gente pensar sobre essas ações, né, que são tão importantes. Aqui eu compartilho com vocês a foto da capa do meu CD, que a princípio está marcado dia 31 de outubro, o lançamento online, depois eu convido vocês, divulgo certinho, que é o disco Expressivas, Mulheres Compositoras para Violão. Essa é a foto da capa, eu ali na frente com o violão, porque eu gravei todas as faixas do disco, é um disco de violão instrumental solo, né? Eu fiz só eu gravando, né, nessa situação, nesse disco. E as mulheres que estão junto, eu as convidei, elas são do Mato Grosso do Sul, quase todas. Nós tiramos essa foto na cidade de Bonito, lá dentro do estado, porque o disco ele é em homenagem a uma mulher natural do Mato Grosso do Sul, Maiara Amaral, que eu vou falar dela mais adiante também, que é natural de lá, por isso que eu fui lá fazer a foto, né? E ela foi vítima de feminicídio, a Maiara. Foi uma mulher violonista e pioneira na pesquisa de repertório de compositoras no Brasil. Então, desde que eu conheci o trabalho dela, eu comecei a fazer essa pesquisa também. E esse disco é em homenagem a Maiara Amaral, que eu vou falar mais adiante. Nesse material de PowerPoint, eu coloco vários links, né? Então, por exemplo, ali tem uma matéria que foi feita sobre o disco, porque depois eu gostaria de compartilhar, enviar esse material ao professor Felipe e a vocês, quem quiser. Também ele está disponível no meu site, que eu vou compartilhar com vocês também. Então, quem quiser acessar os links vai ter acesso. Mais recentemente, eu lancei esse texto na plataforma Sotaques do Violão, que é um projeto aqui do gaúcho, do violonista Fernando Graciola,
que é o texto exatamente com uma pergunta, né? Você conhece o repertório de mulheres compositoras para violão? Então, o texto é um convite a reflexões e também tem nomes de compositoras para a gente conhecer um pouco mais, né? Tanta diversidade de repertório que a gente tem. Então, para comentar assim um pouco rapidamente de como eu cheguei, né, nessa temática de mulheres na música, e depois fico à disposição assim para conversar com vocês, porque eu atuo em diferentes formas na música, né, como professora, como instrumentista. Então, eu posso comentar um pouco de carreira também. Sei que o professor Felipe comentou que algumas alunas e alunos do curso, enfim, tocam ou já compõem, têm relações com a música, enfim. Então, fico bem à disposição. Então, comentando que eu iniciei meus estudos, assim, né, os primeiros estudos de violão, em aula extra classe. Eu tive acesso à educação básica privada, no caso, e não tinha aula de música no currículo, que é algo que até hoje falta, né, nos currículos das nossas escolas de educação básica. Já tem lei obrigando o ensino de música, que é tão importante quanto o ensino de matemática, português, geografia, né, os ensinos das artes, dentre elas a música, porque ela desenvolve habilidades humanas, de comunicação, habilidades motoras, psicossociais, que é tão importante quanto saber, né, sobre a localização, sobre a nossa geografia, sobre a nossa história, né? Então a música a gente ainda vem lutando para que ela seja implementada em mais escolas. Nesse caso, como muitas escolas atualmente, ela ainda é acessível apenas como atividade extra classe, né? Fora do currículo e muitas vezes como atividades pagas, que é uma das minhas atuações atualmente como professora também, né? Dando aula em escolas extra classe. E aí eu estudei em 2 projetos sociais, porque eu consegui vaga no projeto do SESI Fierens, que ainda existe, e o projeto Prelúdio do Instituto Federal, que é no campus Porto Alegre, que também tem o projeto, né, atualmente estou lecionando também nele, que é um projeto, são projetos gratuitos de ensino de música, e para mim, no contexto que eu estava naquele momento, assim, na infância e adolescência, foi bastante importante acessar esses projetos, porque eu venho de uma família que nunca faltou nada, né? É um grande privilégio, nunca tive falta de acesso à saúde e educação, mas também nunca, assim, sobrava, e ainda, né, na nossa cultura, a música é vista como um investimento, né? Infelizmente, muitas pessoas que conseguem acessar o curso superior de música é porque tiveram dinheiro, acesso a uma educação privada de música, né, além da educação básica. E no meu caso não era possível assim investir, né, em mensalidade de aulas de música. Inclusive hoje atualmente tem um pouco mais de ações e projetos, né, pelo menos até o início da pandemia. E depois me tornei professora de projetos sociais, né, até foi onde conheci o professor Felipe, no projeto Ação Musical, onde fui professora voluntária por 3 anos, e depois comecei a trabalhar em casa de referência à mulher, também como voluntária, e vou comentar um pouco dessas experiências. Então, depois eu acessei a licenciatura e bacharelado em música na URGS, né, que é um curso que tem há várias décadas ali na universidade. É um curso que advém de conservatório, né, que é essa prática de ensino de música que veio da Europa com a colonização, e muitos conservatórios se tornaram cursos de graduação em música. Por isso que muitos cursos ainda seguem uma tradição de repertório, que é um repertório masculino, de conservatório, um repertório europeu, que é um tipo de repertório, não é o único, né? Tem tantos outros. E no Brasil, no nosso Rio Grande do Sul, a gente tem repertórios regionais, tocados por mulheres, compostos por pessoas não binárias, enfim, que é importante a gente tocar, mostrar, conhecer, né? E o curso técnico, aqui tem um link para quem quiser conhecer um pouco mais, né, do curso, que é um curso gratuito também do Instituto Federal, com ingresso anual, e
das duas formas, concomitante, junto com o ensino médio, e também subsequente após o ensino médio. Então, desde essa minha trajetória, aos poucos eu fui me percebendo como mulher violonista, né? Não só como estudante de música, mas ser mulher, ser violonista, o que significa. E no curso superior de música da URGS, sempre ainda tem poucas mulheres violonistas, às vezes entrava uma a cada alguns anos, né? Depois de mim, só entrou, esse ano entrou a segunda mulher, depois que eu me formei. Demora um pouquinho para entrar, e aos poucos eu fui refletindo sobre isso, né? E ademais disso, dessa experiência de perceber poucas mulheres, eu tive ao mesmo tempo duas professoras mulheres. Uma é a atual professora aqui, nossa colega, no Instituto Federal, Fernanda Krieger, também, né, conhecida pelo professor Felipe, e a Flávia Domingues Alves, que foi professora na URGS, agora aposentada, que são duas mulheres violonistas que têm grande trajetória importante na música gaúcha aqui no Rio Grande do Sul e para o mundo, né? Então são dois exemplos de mulheres referências, né? Mulheres violonistas que foram minhas mestras e as considero mestras, né? E então nesses cursos de graduação eu comecei a refletir sobre isso e percebi que a gente só toca um repertório masculino, que eu comentei, né? Que advém dessa educação conservatorial europeia, que também não é só conservatorial, né? Numa educação musical diferente, e aí convido vocês a pensarem, né? Quem são os compositores das músicas que vocês escutam, né? Será que a maioria são homens? Porque em todos os tipos de música, música gaúcha, rock, seja qual for o tipo de música, a gente ainda tem, assim, uma predominância, né? E é importante a gente pensar por quê. Será que é a gente que não está só reproduzindo, escutando só esse repertório? Será que a gente não consegue acessar outros repertórios, né? E eu vou avançando aqui. Então, essa reflexão é um olhar para o cotidiano, né? Que é a gente olhar realmente, que eu estou convidando vocês aqui desde o início, olhar para as nossas práticas, né, do dia a dia, porque e aí existe as teorias do cotidiano também, porque além esse olhar ele deu origem a teorias que são estudadas, né? E eu participo de um grupo de pesquisa na URGS que estuda educação musical e cotidiano, que comenta que a aprendizagem ela se dá nesse contexto complexo, né? Todas as nossas experiências constituem as nossas aprendizagens, então é importante a gente pensar sobre, né? Estamos nessa realidade que é histórica, né? Sempre, e que tem muitas significações, né? Tudo significa, tudo tem um porquê, e nem tudo precisa ser sempre como é, a gente pode também transformar, todas as pessoas podem contribuir para isso, né? Então, questionamentos meus, assim, na música, principalmente como violonista, né? Porque poucas violonistas, e aí por eu estudar em cursos de música, eu notava isso nos cursos, mas também comecei a reparar isso nos shows, assistindo música, né? Em outros ambientes que não só a universidade, o Instituto Federal, né, por exemplo. E por que repertório quase que estritamente masculino? Será que só existe? Só homens compõem, né? Comecei a pensar sobre isso. E será que menos repertório tem influências sobre a realidade de ter menos instrumentistas no violão, ou de a gente olhar menos para as instrumentistas que e tem? Por isso eu fico bastante também honrada pelo convite aqui, por estar aqui representando também como instrumentista mulher no violão, na música. E essa é a Maiara Amaral, natural do Mato Grosso do Sul, que foi vítima de feminicídio em 2017. E ela tem uma dissertação de mestrado que ela publicou no mesmo ano, alguns meses antes, com essa pesquisa pioneira no Brasil. Ela fez uma análise, biografia e performances. Ela tocou obras de compositoras para violão, que muitas vezes eram desconhecidas. Eu não as conhecia, muita gente não conhecia. Ela publicou artigos, né? E por uma pessoa que ela estava se relacionando, um homem, ela foi assassinada, né? Vítima de feminicídio. Como a maior parte dos casos ainda são por homens próximos
né? Às vezes família, a gente vê casos, né, de violência ainda entre família, com mulheres, crianças, enfim, realidade que é dura, mas a gente tem que falar, eu sempre falo nas minhas falas, porque a gente tem que enfrentar essa realidade para mudar, né? Eu coloco no meu trabalho também o Atlas da Violência, que mostra taxas de feminicídios que crescem, esse é o mais recente, né? Acho que ainda está se construindo de 2020, mas já tem índices que cresceu, inclusive nesse período de pandemia, né? A violência contra a mulher. E não precisamos, né? Precisamos nos conscientizar, nós mulheres, a não passar por situações de violência, a tentar buscar ajuda, né? É difícil, a gente passa, né, diariamente por questões. É difícil sair, mas tem ajuda, tem o 180, tem casos de referência, e a gente pode, aos poucos, se conscientizar, não passar por relacionamentos abusivos, né, possessivos, que muitas vezes a gente passa e acaba naturalizando isso, né? Naturaliza a violência como normal, a gente releva, mas nós não merecemos, né? Pessoa nenhuma merece passar por situações de violência. Então, eu comecei a estudar pesquisas de gênero e música. A música é uma área que tem muita produção bibliográfica também, muitas linhas de pesquisa, muitas áreas, sub-áreas, né? Por exemplo, agora estou cursando mestrado em música pela URGS, e estou na sub-área chamada Práticas Interpretativas, que tem a ver com estudo de repertório de violão, né? A gente realiza shows, recitais, e também pesquisas sobre isso. Por exemplo, técnicas de estudo, repertório, que é o que eu estou pesquisando, né? Repertório de compositoras. Então, tem várias sub-áreas. Existe uma sub-área chamada etnomusicologia, que é parecida com antropologia da música, tem estudos históricos, estudos de povos, grupos, pessoas fazendo música. Então, existe uma produção bibliográfica, dentre elas, gênero e música. E tem essa pesquisa da Maiara Amaral, né, que fala sobre gênero, e outras pesquisas, mapeando pesquisas de gênero e música no Brasil e no mundo, né, falando da diferença entre performances de mulheres e de homens, pesquisas históricas sobre violonistas, como essa, por exemplo, Josefina Robledo, que foi uma das principais concertistas, né, que fez muitos concertos de violão, shows no Brasil no início da década de 20 também, século 20 ali, primeira metade. Ela veio ao Brasil e difundiu essa forma de tocar instrumental, um pouco que eu toquei no começo e outras formas, né? E às vezes não é citada como uma referência histórica, né? Mas é Josefina Robledo. A Paquita Bailina é uma referência aqui de Porto Alegre, mesmo. Ela nasceu em Porto Alegre, gaúcha. E eu não tenho foto dela tocando. Ela foi multi-instrumentista, que mostra um concurso de bandolim que ela ganhou, mas ela também tocou repertório de violão bem diverso. Enfim, tocava bandolim, outros instrumentos, ganhava concursos, foi professora. Eu só tenho essa foto que advém de uma pesquisa sobre ela, que é de um concurso de beleza também, que ela chegou a participar, né? Existia essas diversas faces, né, de como ela estava na sociedade, né? E representa um pouco assim de a gente não ter foto dela tocando, mas foto dela de um concurso de beleza, né? O que que isso significa? Qual é a memória das mulheres que nós temos, né? Como a beleza, o corpo e a produção musical, a produção em outras áreas, né? Onde está essa memória? Então, eu tenho observado, né, esses repertórios. Eu, no curso de graduação, eu só aprendi repertório de homens compositores. Na URGS, a gente toca um repertório histórico, assim, do violão desde o período renascentista, barroco, clássico, romântico. A gente toca vários estilos e repertórios no violão brasileiro, atual, antigo. E todo ele é praticamente homens, né? E aí eu fui começar a pesquisar sobre isso. Ainda no Brasil existe uma prática que são as provas de habilitação específica em música, né? Para a gente acessar um curso de música, um curso superior, nós temos que fazer uma prova. E isso
na minha avaliação, é ruim ainda, porque segrega, né? A gente só pode acessar o curso superior de música se já tiver conhecimento prévio. Só que na educação musical, na educação básica, a gente não tem ainda música, assim como a gente tem matemática, português, física, quando temos, né, acesso à educação. Então, é uma prática que ainda tem, que eu sou bem crítica dessa prática, e nessa prática pede um repertório só de homens compositores, apesar de tudo isso, né? Então, eu analisei quais são esses compositores, fiz um quadro, né? Isso é um trabalho que eu publiquei na Associação Brasileira de Educação Musical, que é uma associação que tem eventos anuais, né, de pesquisa em música, de performance. E aí eu descobri que são os mesmos nomes, os mesmos compositores, né? Eu fiz uma análise das 5 regiões do Brasil, de universidades com cursos de música. Então eu comecei a fazer práticas de procurar, então, qual é o repertório de mulheres compositoras e começar a difundir esse repertório. Eu comecei estudando as compositoras da dissertação da Maiara Amaral, né, a quem eu dedico e me inspiro para fazer o meu trabalho. A Fabiana Menezes também, que é professora do curso da Oficina de Criação para Mulheres e Pessoas Não Binárias, ela também é compositora, comecei a tocar as músicas dela. E aí comecei aos poucos a procurar violonistas, compositoras, e as redes sociais têm sido os principais meios e plataformas desde antes da pandemia, agora durante a pandemia é o único meio para encontrar, para fazer contatos com compositoras em atividade e compositoras também de outros períodos históricos, né? Porque eu tive que ir para as redes sociais, porque aqui em Porto Alegre, em 2016, veio a Elodie Buni, que é compositora violonista da Venezuela. Ela veio participar de um festival que acontece anualmente na URGS, um festival de violão, e foi a primeira mulher violonista compositora que eu vi tocar, né? E depois dela, acho que vi mais uma. Enfim, esperando pela representatividade nos eventos aqui, no caso de Porto Alegre, que é onde eu resido, da onde eu sou também, eu não estava tendo quase acesso a compositoras, tive acesso a Elodie. Então, eu tive que ir procurar, ir para as redes sociais, né? Conhecer outras como a Clarice Assad. E aqui eu mostro algumas fotos de compositoras, a Elodie Boni, que veio em Porto Alegre tocar. A Lina Pires de Campos até a Lina tem uma situação, a família dela constrói violões e outros instrumentos de corda, né? Trabalham com luthieria. E em São Paulo fundaram a Casa Del Vecchio, que é uma luthieria de violão e outros instrumentos. E a Lina, no caso, ela é filha do fundador, que é quem, né, construiu lá a Casa Del Vecchio, que tem até hoje em São Paulo. Foi construída em 1918, se eu não me engano. Então, ela teve muito contato com luthieria, com violão, com instrumentistas do violão, então ela compôs também para violão, apesar de seu instrumento principal ter sido piano. Então, o nome dela era Lina Del Vecchio, né? Porque Del Vecchio é o nome dos instrumentos. E depois que ela se casou, mudou para Lina Pires de Campos, o nome do companheiro na época. E, enfim, depois ficou viúva e até eu conversei com uma aluna dela, não cheguei a conhecer a Lina, mas conversei com uma aluna que disse que depois que ela ficou viúva, ela começou a produzir mais ainda, teve mais tempo, né, mais incentivo para fazer música. E eu fui a São Paulo em 2018, lá na Casa Del Vecchio, perguntar pela Lina, porque atualmente o sobrinho dela é quem coordena lá a casa, e ele não soube dizer nada sobre as músicas dela, disse para eu procurar alunos dela, sendo que os irmãos da Lina têm fotos gigantes lá na Casa Del Vecchio, os irmãos que foram construtores de instrumento, e ela que tem uma obra gigante de música, tocou, lecionou, formou gerações em São Paulo, não tinha nada, e o sobrinho dela, né, um jovem senhor de 80 anos, não soube dizer nada. E aí seguem mais fotos de compositores, a Fabiana Menezes, professora da oficina, a Lúcia Teixeira, compositora aqui gaúcha,
Stéris Clear, também gaúcha. Andrea Perrone é uma violonista compositora em atividade que eu recomendo muito. Ela compõe também fingerstyle, com efeitos percussivos no violão. É incrível. Clarice Assad, Bárbara Kolbe é estadunidense, Clarice Assad é aqui brasileira. A Clarice tem um concerto para violão e orquestra que ela compôs. E aí eu fui pesquisando compositoras de outros períodos, né? Período barroco não tinha o violão no século XVII, como a gente conhece hoje, não tinha ainda. O violão se desenvolveu depois, a partir do século, como ele é, do tamanho que ele é, mais ou menos século XIX para século XX. Só que teve outros instrumentos primos, assim, que deram origem ao violão. Um deles foi o alaúde, um instrumento parece uma pera, assim, com cordas. Na época era cordas de tripa. E a Anne Marguerite Bouquet, compositora francesa, ela foi alaudista, né, e compôs uma vastíssima obra que depois foi transcrita por outra violonista, que é uma violonista holandesa atual, Annette Cruyff-Brink, que transcreveu para partitura, porque na época não se escrevia em partitura como a gente conhece hoje e não tinha o violão. Então ela teve que fazer uma transcrição da obra dessa compositora. E aqui tem links, tem outra compositora do período barroco também, né? Pergunto se vocês conhecem, né, algum compositor, principalmente, desse período. Um deles que é muito falado é o Johann Sebastian Bach, né, compositor desse período, que é muito escutado e falado até hoje, né? Muitas pessoas podem talvez conhecer, mas não se fala delas, né, das compositoras. Camila de Rossi, da Itália, e depois, avançando assim nos anos, a Emília Giuliani, que aí sim já tocava o violão mais perto do que a gente conhece hoje, né? Já tinha sido desenvolvido mais o violão de 6 cordas. Tem uma vasta obra, foi instrumentista. Aqui temos livros, gravações, discos. Eu encontrei principalmente discos na Europa, por enquanto, com obras de compositoras para violão, né? A gente ainda precisa ter mais materiais, né? E eu gravei o meu disco, que é só de obras de compositoras para violão, pensando na necessidade que temos de difundir, né, essas compositoras. E fui encontrando compositoras, né, da Alemanha também. Essas compositoras desses períodos mais antigos, por enquanto estou tendo acesso mais a compositoras da Europa, né? Mas estou fazendo um levantamento a partir de livros e partituras já publicadas, né? O meu levantamento, a minha pesquisa, ela não é... e aí entraria a sub-área de etnomusicologia, que é quando a gente vai para um acervo de uma localidade, de um museu, enfim, de uma cidade específica, e levanta um acervo, né, a partir de documentos, e faz esse estudo específico de tal região do mundo, né? Esse estudo eu não estou fazendo, porque eu estou fazendo esse levantamento mais pela internet, a partir de obras já publicadas. Imagina as não publicadas, né? Eu tenho trabalhado com mais de 100 compositoras, com partituras, né? Mas existem muitas outras que não teria que fazer esse estudo antropológico, etnomusicológico, né? É por isso que precisamos de muitas pesquisas ainda para encontrar essas compositoras, que por enquanto, desses períodos mais remotos, eu estou encontrando mais europeias, porque tem a ver com isso, de estar disponível. E aí eu cito aqui algumas compositoras da Argentina, do início do século XX, Carmen Guzmán, Josefina Morissoli, que aí já compõem também músicas regionais, como tangos, valsas, chacareiras e ritmos sul-americanos. A Nanette, que Antonieta Pauli Pepin Fitzpatrick, assinou suas obras como Pablo del Cerro, né, um compositor. Então, infelizmente, existiu muito essa prática de mulheres não poderem assinar com o nome delas, porque não venderia, porque não seria possível, e assinarem com nomes de homens, né? Compositoras diversas, né, que eu estou levantando a partir de obras publicadas, compartilho aqui com vocês alguns nomes e fotos. Então, Esther Clear, Alina Pires de Campos, que eu comentei, de São Paulo, uma compositora de Azerbaijão,
a Frances Alizeit, né, que tem suas obras publicadas na Suíça, a Ana Lara de México, né, cumprimento o colega Carlos, que está aqui conosco, que é pesquisador de obras de compositoras mexicanas, né, o Carlos é violonista também. A Dali Kavanagh, do Canadá, a Madis, do Irã, com danças persas. Então, tem várias compositoras de vários lugares que eu tenho reunido num levantamento que eu vou publicar na minha dissertação de mestrado pela URGS, daqui a 1 ano e meio, mais ou menos. Jimena Matamoros, de Chile, que gravou um disco com suas composições. Aqui do Rio de Janeiro, Maria do Céu, de São Paulo, Laura Campaner, que são... A Laura também é guitarrista, atua em várias frentes na música. E aí eu tenho feito como ação de pesquisa, né, dessas reflexões, desses levantamentos de obras que eu tenho feito, performances públicas das obras para violão, né? Então é tocar esse repertório para o público, conversar com as pessoas, levantar reflexões, né? Então nós fizemos um sarau em Porto Alegre, no Parangolé Bar e Restaurante, em 2017, em memória, em homenagem a Maiara Amaral. Essas, dentre eu que estou ali, a Ana Giolo e a Amanda Carpenedo, são violonistas também formadas na URGS, a Ana está se formando. Nós somos, assim, de uma geração, né, dos anos 2010, ou pouco antes, a 2020, as únicas mulheres do curso de violão da URGS. Nós tocamos Violeta Parra nessa apresentação. Esse é o Comitê Latino-Americano, um bar e espaço cultural, onde fui professora do projeto Ação Musical. Foi um projeto que existiu de 2014 a 2018 em Porto Alegre, em Viamão, com aulas gratuitas à comunidade. Então, comecei a organizar nesse mesmo espaço o palco aberto para mulheres. Muitas vezes nas rodas de música abertas, eu percebia, quando eu participava, às vezes que eu era a única mulher, ou a única mulher tocando violão também. Então, se notou essa necessidade de fazer ações, né, para que mulheres tocassem, e a cada palco, mulheres muito diferentes iam tocar, e eu percebi, porque esse é um espaço que acontece em palcos abertos, semanalmente, rodas, assim, muitos eventos, e eu percebi que começou a ter mais mulheres nos eventos, que não eram só de mulheres, né, mas mesmo assim, no momento que tu vai trocar, tu deixa livre o microfone e vem outra pessoa, existe uma atitude dos homens de pegar o microfone mais depressa e de não perceber, não olhar para o seu redor, né? Que tem outras pessoas, mulheres, enfim, que tocam, cantam tanto quanto ou mais, enfim, não é uma discussão de quanto, né? Mas de protagonismo e de consciência coletiva, né? Então, nós começamos a fazer, por exemplo, oficina de teatro nesse evento, roda de coco. E aí eu toquei com o grupo As Arteiras, que é um grupo só de mulheres que interpretava obras de mulheres, compositoras brasileiras, Ângela Rorô, Marisa Monte, outras tantas. Um evento na Câmara de Vereadores que eu participei sobre direitos das mulheres. Comecei a gravar mais obras de compositoras, porque até então eu já gravei assim, já participei de alguns discos e outras gravações, não necessariamente discos, e de tocar obras só de compositores, né? Então eu comecei a me dedicar mais à obra das compositoras regionais e de outros lugares do mundo. Comecei a participar de encontros, congressos, recitais, tocando repertório exclusivamente de mulheres, né? A gente tem tanto repertório exclusivamente de homens. Então, eu tenho feito isso em diversos encontros, em Santa Maria, na Unipampa, em Porto Alegre, no Instituto de Artes da URGS. Eu fui ano passado para Minas Gerais, em Belo Horizonte e Uberlândia, participar de alguns congressos e eventos, então levei esse recital também só de obras de mulheres, falei, enfim, fizemos eventos, essa foi na Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, Federal de Uberlândia,
na ABEM, que é a Associação Brasileira de Educação Musical, um evento nacional sobre música. No campus Bagé da Unipampa, teve a Semana Acadêmica com a temática de Mulheres na Música. Na FAPA, em Porto Alegre, teve um evento do direito, Direitos Humanos e Literatura. Em Uberlândia, novamente, ali em Minas Gerais, nós fizemos eventos em conservatório também, esse é um conservatório público que atende crianças e jovens, é um conservatório muito importante, com muitas aulas, muitas crianças. E nesse momento eu pedi para as mulheres levantarem ali no público, mulheres que tocam violão, e todo mundo aplaudiu elas, né? Eu que estava tocando, mas eu acho que a gente tem que se aplaudir e se acolher, assim. Então, naquele momento, a gente parabenizou todas as meninas que estavam estudando violão no conservatório. E aí, encontros em Porto Alegre, principalmente que é onde eu resido, fica mais acessível de participar, na Livraria Cultura. Esse é um coletivo de violão em ponto, que tem vários artigos e vídeos disponíveis no site. No campus Porto Alegre do Instituto Federal, no projeto Prelúdio, a gente faz algumas apresentações sobre a temática. Eu gravando o meu disco, eu gravei ano passado, em 2019, o disco Expressivas, Mulheres Compositoras para Violão, num estúdio em Viamão, e uma foto da gravação. O disco vai ser lançado, por enquanto, online. Essa é a Rosinha de Valença, compositora violonista brasileira, também nos últimos anos de vida teve problemas de saúde, financeiros, e ela teve uma produção enorme, ela tocou internacionalmente, gravou discos da Dona Ivone Lara, do Martinho da Vila, Marisa Monte, Maria Bethânia. Os violões desses discos foi a Rosinha que fez, né? E muitas vezes não se fala, e ela ainda faleceu, infelizmente, com problemas de saúde financeiros, e ainda precisa ser mais lembrada. Então, fizemos um vídeo em homenagem que está disponível no YouTube. Na música, no violão, assim, em outros instrumentos, tem as práticas das masterclasses, com, por exemplo, um professor ou professora convidado de outro país, de outro lugar. Esse foi um festival de música que eu tive aula com esse professor argentino, e aí, desde que eu comecei essa pesquisa, eu comecei a tocar repertório de compositoras nas masterclasses também, que não é tocado, né? Aliás, não conheço, assim, outra ou outro violonista que tocou alguma obra de compositora nesses eventos, dessas masterclasses. Então, ainda precisamos de muita consciência, assim. Um professor dos Estados Unidos. Esse é o curso de violão para mulheres, que eu criei também em 2019, agora, por enquanto, ele está suspenso durante a pandemia, que são aulas com valores acessíveis, e algumas são gratuitas para mulheres, né, aulas coletivas. Faço aulas individuais também com valores acessíveis, agora via Skype, Zoom também. E esse é o grupo de mulheres que faziam aula coletiva com valor acessível mensal. E uma vez por semana eu ia na casa de referência a mulher, que é Mulheres Mirabal, aqui em Porto Alegre, que recebe mulheres em situação de risco e violência. E eu ia lá aos sábados dar aula para as mulheres e para as crianças, filhas e filhos dessas mulheres que moram na casa. E aí nós fizemos uma apresentação do curso de violão para mulheres também no Comitê, que é um bar e espaço cultural de Porto Alegre. E fizemos lá na Ocupação, nessa casa de referência a mulheres, né, Mulheres Mirabal. Então, só as mulheres do curso que foram lá, e as crianças, filhas e filhos das mulheres da casa, cantaram, participaram. Algumas referências bibliográficas, assim, do meu trabalho. Agradeço muito, fico à total disposição para a gente conversar. Eu gostaria muito de saber de vocês, né? Falei demais. E termino com essa escultura, que é de uma artista de Porto Alegre, a Mãe de Moreira, que ela fez uma série de esculturas com a temática mulher, violão. Então, esse é meu e-mail, fico à disposição. Agradeço muito.
Muito obrigado, Thaís. Impressionante, assim, a tua fala, a extensão e a profundidade da tua pesquisa. Bom, agora a gente abre para perguntas, comentários, né? Falem de você, suas impressões, quem vocês são, suas relações com a música. Eu, eu tenho um comentário, pergunta prévio, assim, enquanto o pessoal vai pensando ali. Vou me jogar na frente aqui. Bom, eu tive alguma trajetória, né, com música, e realmente isso que tu disse do repertório muito masculino é muito fácil de perceber, assim, né, é uma coisa bastante notável, assim. Eu acho que até durante o curso no IF, no próprio curso técnico, eu nunca tive nenhum acesso, nenhum, também talvez nem eu pensei nisso, né, não tive o ponto crítico de olhar para isso. Mas nunca me foi mostrado nenhum repertório masculino, assim. E daí eu fiquei pensando aqui que nem esse teu comentário de olhar para o local, né? Tentar ver a partir do cotidiano, assim. Eu fiquei pensando em alguns espaços que eu frequentei, assim, e me veio isso, né? Do ação musical, onde tinham mulheres estudando música, né? E daí depois no IF, onde era um número menor, e com o tempo começou a ficar cada vez menor, assim. E daí tu comentaste aquela coisa do repertório, da coisa do conservatório, né? Que até certo ponto, e me chamou a atenção isso, parece que quanto mais o caráter é de conservatório, menos acesso tem, ou menos mulheres entram, assim. E daí eu fiquei pensando, tu nota que tem algum movimento para desconstruir isso, assim, de dentro das instituições e tal, se tem refletido sobre, e se tem feito coisas práticas no sentido de construir isso, assim, dessa exclusão pelo caráter de conservatório, ou isso está meio que intocado, assim? Depende muito da instituição, né? Porque esse caráter de conservatório, ele está em algumas instituições e não está em outras, né? Nas universidades, é, como muitas universidades foram originadas de conservatórios, ou seja, conservatórios públicos ou privados, né, que se tornaram cursos de graduação em música, né? Então, até hoje, por exemplo, o Instituto de Artes da URGS era um conservatório, né? Alguns em São Paulo e Rio de Janeiro e outras localidades, né? Então, ainda tem muito forte essa cultura. E a URGS, em 2012, começou o curso de música popular, ou seja, até então, por haver só esse repertório de conservatório, que é chamado de repertório erudito, existem várias discussões sobre esse termo, né? Sou instrumentista erudito, não sou popular, né? Então é uma dualidade que não é bem assim, né? Mas existem essas nomenclaturas que têm algum sentido histórico também, né? Mas esse curso de música popular começou apenas em 2012 e o Instituto de Artes existe desde o início do século XX. E os cursos de graduação já existiam desde a década de 70, 80, assim como universidade. Então, só em 2012 foi ter a primeira turma de curso de música popular, né? E aí isso gerou muitas discussões, né? Será que vão chamar de curso de música popular? Se chamar de música popular vai segregar? Só que não tinha essa prática desse repertório mais abrangente, diverso, até então, que começou com bacharelado em música popular, né? Que nem existir um curso para mulheres ou para pessoas não binárias, ou enfim, a gente segrega quando a gente nomeia, só que quando não tem cursos específicos assim, a gente vê uma participação muito menor, né, das mulheres. O curso técnico em instrumento musical do Instituto Federal tem muito mais homens do que mulheres, e às vezes tem turmas só masculinas, né? Eu não tenho nenhuma aluna de violão mulher atualmente. Então, existe essa cultura das universidades
E o Instituto Federal, ele surgiu também, o curso de música, o curso técnico, ele surgiu dos cursos técnicos que eram da URGS, né? Então, existe, assim, uma proximidade. Então, ainda existem coisas a desconstruir, né? Agora tem os projetos sociais, que são outras áreas que eu percebo, assim, que da minha experiência também como professora de projetos e conhecendo estudantes, profs de outros projetos, que tem mais abrangência, assim, em repertório, mas muitos advêm de cursos de graduação, né, que é a maior parte dos cursos de música profissionalizantes são as graduações, são as universidades que advêm de conservatórios. Então, há muito que desconstruir em termos de mentalidade, né, para incluir essas outras práticas, que não são outras, são as nossas, né? São a cultura brasileira, a cultura regional, o tipo de música que a gente escuta, o que a gente representa nesse tipo de música, culturalmente, historicamente, né? Então, há muito ainda o que desconstruir. Acho que, enfim, cada pessoa pode contribuir, assim, sendo ou não da música, né? Começando a se questionar, que é o convite que eu faço, assim, né? O que vocês escutam? Vocês podem escutar o que vocês quiserem, mas reflitam sobre esse repertório, de onde ele vem, por onde ele é financiado também, né? Porque a música ela é um trabalho, não tem nada de mal dizer que música é feita com dinheiro também, porque nós vivemos, somos seres humanos, né? É uma profissão como qualquer outra, então a gente ganha, né? E a gente busca trabalhar com ela, e isso tem a ver com o repertório que é mais financiado ou menos financiado, né? Essas compositoras para violão não tocam na rádio, não são financiadas pelo YouTube ou por outras plataformas, mas há determinadas artistas, músicas e músicos que são. Por que que eles são, né? Que tipo de música fazem, que a gente escuta, né? E isso eu digo sem que eu sou uma pessoa eclética e não tenho preconceitos musicais. Eu só reflito sobre tipos de música que ganham incentivo financeiro, às vezes milhões, né? E algumas que não, né? A gente está sempre estudando e mês a mês lutando para sobreviver da música, né? Nós que fazemos música mais regionalmente, assim, procurando festival para tocar, procurando aluno, é bem complexo, assim. Não sei se alguém aqui toca, canta, compõe, tem alguma experiência, quer falar, fiquem à vontade. Eu gostaria de aprender com vocês. A gente tem uns comentários no chat aqui, né? Só pode ficar à vontade de abrir o microfone. Desde fazer pergunta até relatar experiências, enfim. Perguntas sobre outras coisas, né, que envolvem a temática, a música. A Bruna, professora de espanhol, gostaria de agradecer muito a oportunidade aqui de estar contigo e todas e todos vocês. Ela comenta da literatura, né? Também, principalmente composta por autores homens, né? Em relação aos personagens protagonistas também, homens brancos. A Saga, ela foi retratada como uma mulher branca na minissérie da Globo, que é uma minissérie que foi baseada na biografia dela, assim, tem muita coisa verdadeira na minissérie, até recomendo, assim, no sentido, não foi composta com um romance inventando tudo. Não, existem os romances, né, da narrativa ali, mas existem fatos, mas a protagonista, são duas protagonistas mulheres que fazem o papel da Chiquinha, são brancas, e isso não constitui um fato histórico. E é isso, né? A gente ter na literatura, quando a gente estuda,
referências para ler que são de homens brancos, né? Penso que cada professora e professor pode levantar essas questões nas suas áreas, né, com estudantes, com pesquisa, e dá trabalho, né, porque a gente tem que fazer pesquisa, ir atrás, se informar, e não só seguir um currículo pré-determinado, né, histórico. Então, é muito trabalho, né? Quantas mulheres, né, na geografia, né, teorizam, né? Quantas são referências nos livros utilizados? Às vezes nenhuma. Não é porque não existiram, né? Nos exige essa pesquisa que dá trabalho, que sai do seus comuns. Enfim, não que não seja importante estudar as referências que já se tem historicamente, mas são só masculinas, e só masculinas constituem uma parte da visão de mundo, né? Nós não temos só homens no mundo. Isso é bem significativo e simbólico, assim. Se a gente só tem literatura de homens, por exemplo, falando da literatura que a professora Bruna traz, nós só vamos ter uma ótica literária masculina da história. E não existiram só homens, né? E as mulheres. E mais alguém quer comentar se deu para entender, se ficaram com alguma dúvida, querem fazer algum relato? Eu queria agradecer a presença da Yanaê Vasconcelos Mota, que é professora de música, pesquisadora sobre gênero e música também. Ela é educadora musical, atualmente doutoranda em música pela URGS, grande colega, grande amiga, grande referência, assim, é uma mestra para mim sobre esse assunto. E a Anaê. Até fica essa provocação que fizeste, tem colegas aqui de diversas áreas, né? Fiquei pensando nisso da geografia, realmente, se parar para analisar os currículos, assim, é trágico até, né? Tem algumas poucas referências isoladas, assim, porque não se constitui essa pesquisa, né, essa rede de tentar entender como é. Daria para até para construir, que eu acho que é um pouco que tu faz isso, né, uma história um pouco do violão e da composição para violão meio paralela, assim, né, em relação ao que é. Eu fiquei pensando aqui que daria para construir essa história também um pouco paralela da teoria em geografia. E até dá para jogar para os colegas, assim, das diversas áreas, nas áreas específicas, isso se repete, né. Com certeza. Nós temos aqui estudantes, profs. Se alguém quer comentar, eu sou prof, eu sou estudante, eu sou alguma outra função, experiência. Eu acho bem importante, eu sou prof também, de arte, mas artes visuais. Acho bem importante a tua pesquisa, né? Eu trabalho também com as questões do feminino aí no projeto de extensão, e como é difícil encontrar material, eu acredito, né? Nas artes visuais a gente já tem mais artistas, né, já participaram e tem uma trajetória, mas na música, e especificamente num instrumento que, com um olhar, assim, parece mais masculino, talvez seja um preconceito meu, mas geralmente são homens, né, os expoentes do violão, e assim, encontrar essas mulheres deve ser bem gratificante, né, achar a obra. Então, eu fico muito comovida com essa, como tu disseste, né, uma antropologia, uma arqueologia de buscar, enfim, que as mulheres estiveram ali todo o tempo, e se elas foram reprimidas, se a obra não apareceu, não é porque elas não tinham ou vontade ou talento, né, porque realmente é toda uma condição social que faz com que elas ficassem escondidas, né.
Sim, muito importante a sua fala, professora Lilian. É um grande prazer, uma honra. E eu penso o que estamos fazendo hoje para mudar isso, né? Quais são as nossas referências, né? Eu pergunto muito isso, faço muitas vezes essa pergunta. As nossas referências, seja qual for a área, eu convido a vocês fazerem na música também, que é minha área, e quem são violonistas, por exemplo, que vocês conhecem alguém, algum nome, né? Esse nome é masculino. Aqui o colega, o Lucas, citou pianistas, né? É isso, assim, a gente buscar esses nomes, pesquisar mesmo, né? E eu acho que começa por refletir por quem a gente está escutando, né? Quem a gente conhece atualmente. E como acessar, né? Quem a gente não conhece, isso é uma pergunta realmente, porque tem várias formas. Eu comecei a acessar as violonistas, mulheres, as compositoras, a partir de alguns eventos, né, específicos que me fizeram. Eu acho que tudo é um conjunto de coisas, né, que faz a gente refletir. E eu não tinha esse olhar de gênero, não entendi, assim, apesar de já ter passado por alguns tipos de violência de gênero por ser mulher, eu não entendia, eu naturalizava, né, porque a gente naturaliza a violência, seja qual for a forma de violência, não é só violência física, né? Existem vários tipos de violência, e a gente naturaliza. Então, algo tem que nos incomodar para desnaturalizar isso, né? Eu acho que esse é um dos papéis da educação, né? Seja qual for o tipo de educação, não estou falando só de instituição, acho que é o papel da arte também, né? Um dos papéis, assim, fazer a gente refletir. E eu fui também, a partir de alguns fatos que me fizeram refletir e buscar esses nomes, né? Um deles foi o fato Maiara Amaral, que foi um feminicídio, uma tragédia, né? Uma mulher violonista, na época, foi assassinada com 27 anos, né? Muito jovem, e né, eu fiquei sabendo da notícia do feminicídio pelo Facebook, pelas redes sociais, porque uma outra violonista compartilhou, e aí eu vi uma notícia: violonista, mulher jovem, assassinada, vítima de feminicídio, por um homem que era, que se relacionava com ela. Aquilo ali, né, me causou um estranhamento, e né, não achei aquilo natural, não pode ser. E fui atrás, né? Eu não conhecia a Maiara pessoalmente, nem pelas redes sociais, que hoje a gente se conhece mais pelas redes, né? Então eu não a conhecia, e eu a conheci a partir dessa notícia. E aí que eu fui pesquisar mais sobre violência contra a mulher, encontrei a pesquisa dela sobre compositoras, né? Eu pensei e descobri que ela foi pioneira nessa pesquisa, e que sociedade é essa que assassina uma mulher que ainda está, né, independente do que faz, independente da área que atua, né, nada justifica uma violência nunca. E depois ainda descobri o trabalho importante, né? Então, existe um ódio sobre esse trabalho, né? Que assassinou ela e assassina outras pessoas. Então, precisamos falar disso, e às vezes é algo assim que nos toca, né? No meu caso, foi algo bem triste, assim, né? Uma colega. E há vários fatos que podem nos tocar e nos fazer refletir, né? E, e aí fazer pesquisas, né? Buscar se unir em coletivos, buscar informação, a gente não faz sozinha, sozinho, né? A gente se une. Fiquem à vontade, alguém tem algum comentário livremente, assim? O pessoal vai ganhando coragem. O... Acabou de ser enviado ali o formulário de presença, tá, pessoal? Quem quiser, não esqueçam de abrir ele e preencher até o final.
perguntas, comentários? O Lucas disse que gostaria de saber um pouco mais sobre o curso de Sim. instrumento musical em Porto Alegre. Eu coloquei o link aqui da página do Facebook, Mulheres Compositoras para Violão. Vou aproveitar e compartilhar um link do curso, então, de instrumento musical. É um curso de 2 anos, de 4 semestres, que pode ser feito em mais tempo, né? Ele é organizado nesse tempo. E são atualmente, 4 instrumentos musicais disponíveis, assim, né? Devido ao currículo e disponibilidade de professoras e professores da equipe curricular, né? Que é violão, agora foi o link, teclado, o teclado pode ser teclado e piano, né? Algum desses dois teclas, assim, flauta doce e flauta transversa. Então, quando se inscreve para fazer o curso, tem que escolher um desses instrumentos. E existe uma prova, mas essa prova é só para saber qual a experiência de vocês. Vocês tocam por até 8 minutos, se eu não me engano. O requisito é só que se toque só o instrumento. Por exemplo, se vai cursar violão, toca violão instrumental, independente de que música, se é por partitura ou não, se tirou de ouvido, se é cifra, não existe requisitos assim. É só para a gente ver né, o que vocês fazem, né, no instrumento. E porque é um curso profissionalizante, né, um curso técnico, com o objetivo de capacitar para o mercado de trabalho da música, né, em nível técnico, mas que a pessoa formada pode atuar em várias áreas, né, tocando, dando aula, produzindo, gravando, né, e tem curso, tem aulas de disciplinas práticas de instrumento, né, semanal, aulas de canto, prática vocal tem todo semestre, tecnologias aplicada à música, música em conjunto, estágio, né, possibilidade de fazer estágio com bolsa remunerada, né, no Instituto Federal para dar aula de música, para auxiliar, para fazer pesquisa sobre alguma temática. Então é um curso que tem cerca de 10 anos, assim, novo ainda, e que já formou pessoas bem diversas, assim. Tem quem procura o curso, por exemplo, que já é músico, já é música e procura o curso para ter mais estudo, mais formação. E tem quem não é, quem está iniciando e se profissionaliza, né? Tem esse perfil bem variado. É anual o ingresso, e tem a prova, que é a prova vestibular, né, do Instituto, comum a todos os cursos. Essa tem que fazer, que ela é comum. Essa prova de instrumento, que é só para a gente ver o que vocês fazem, né? E aí é por sorteio, né? Tendo aprovação, né? Não é quem toca, tem 20 anos tocando instrumento, não vai sair melhor do que quem tem, né, um mês tocando. Porque tem o sorteio, né? Que é para ser um pouco mais democrático. Sim, busquem esse curso. Por enquanto, ele é em Porto Alegre, né? Esperamos que, quem sabe, criar um em Vacaria, né? Fazer uma. Ia ser bem interessante. Eu sou super apoiadora dessa ideia de ter um curso em mais outros campos, né? Mas, enfim, é bem complexo, recursos financeiros, humanos. Eu vou deixar meu contato de rede social também. Me adicionem, eu estou sempre compartilhando. Às vezes a gente faz eventos do curso técnico e outros, agora online por enquanto. Então, sarau, alguma coisa assim, vocês são convidadas e convidados. E sigam o projeto Mulheres Compositoras para Violão no Facebook, Instagram, quem tiver e quiser.
para apoiar e conhecer mais sobre mulheres na música. Os links estão todos aqui no chat, né? Depois a gente vai enviar, aí a gente consegue enviar a apresentação aquela para os que tiveram presentes, daí envia com os links essa referência. Muito obrigada. Comentário. Provavelmente depois a gente disponibiliza, né, as apresentações, a gente montou um canal do NAF no YouTube. Até vou te mandar depois o link para tu ver as outras conversas que já foram feitas. A Renata ali te parabenizou pela pesquisa, pelo trabalho. Obrigada, Renata. Tá, o pessoal, a Lilian e a Renata propuseram música. Tava pensando que, como eu disse, música é uma linguagem, né? Entende o mundo através da música também. Tava pensando em pedir aqui, mas não tava querendo abusar, né? Eu vou fazer, fico bem à disposição de vocês para conversar. Eu vou fazer uma autoral, então, uma minha. Pode ser? E mulheres compositoras. Porque com a pesquisa eu comecei a me empoderar também e a compor. Sempre compus também, né? Porque uma das formas de a gente aprender música, se familiarizar mais com a linguagem, é compondo, fazendo. Não que tenha que compor para ser profissional da música, não é isso, mas isso agrega muito no aprendizado, né, na compreensão da linguagem, assim como, né, numa aula de qualquer outra linguagem, a gente escreve textos, né, a gente se comunica, cria, né, o processo de criação é um processo de aprendizagem humana, né? Então, sempre mexi, assim, com composição também, seja instrumental, letras de música, principalmente, né, escrevi, mas não tocava, não apresentava isso, né, e muito por falta de incentivo, né, e a formatação, né, não, eu entrei num curso para ser professora de música e não para ser compositora, mas isso é junto. E a partir dessas reflexões, das pesquisas, eu comecei a me autorizar, então, a voltar a compor e a tocar. Então, vou tocar esse ritmo dessa composição instrumental é um choro, né, que é um dos tipos de música que a Chiquinha Gonzaga também ajudou a formar, né, o choro é um tipo de música instrumental, também vocal, brasileira, que tem vários ritmos de várias culturas junto, assim, né? É muito tocado no violão. E é um choro com algumas influências de ritmos como milonga, né? Tem uma coisa regionalista também. O nome dessa música é Menina, né? Chama-se Menina, essa composição. Eu fiz há pouco, assim, alguns meses, semanas. E foi inspirada numa situação que eu passei esses tempos, que uma pessoa mais velha que eu, que é músico também, tem mais experiência, porque realmente tem mais anos de vida também e trajetória, essa pessoa argumentou assim que ela tem, então, mais conhecimento por ter mais anos de vida, e eu sou uma menina, né? Eu não teria tanto, assim, ocorreu uma situação de diminuição, né, do meu trabalho pela internet, isso aconteceu. E eu me inspirei nisso e refleti sobre o que significa ser menina, então, né? Porque eu fui chamada de menina. Só que eu fui chamada num tom de diminuição, só que eu não entendo esse termo como diminuição, né? Ser menina o que significa, né, quando a gente nasce menina ou se torna, ou enfim, se significa. A gente passa por muitas coisas, a gente acaba tendo que amadurecer muito cedo, né, e infelizmente passa por violências, né, então na verdade é muito duro também ser menina e acaba que
que a gente se fortalece sendo menina. Eu não vejo menina como algo frágil que a sociedade faz, né? Coloca a mulher como um ser frágil, a menina, a criança, e aí isso autoriza a sociedade a violentar essa menina, essa mulher. Então, enfim, coisas que a gente tem que lutar contra, e eu acho que a gente pode cotidianamente lutar contra essas violências, seja qual for a forma, em piada, em agressão, em ameaça, né? Inspirada nisso, eu compus o choro gaúcho chamado Menina. Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Esse foi o choro de minha autoria, chamado Menina. Obrigada a todas e todos. Eu colei ali o canal do YouTube, o teu, Thaís. Obrigada. Pessoal, precisa ouvir mais um pouco, né? Que eu acho que vai sair com vontade de ouvir mais, né? Muito obrigada. Podem se inscrever, conhecer, compartilhar. Bom, não sei se mais alguém tem alguma pergunta ou dúvida ou comentário. Enquanto o pessoal está parabenizando ali, dizendo que foi lindo, porque realmente foi. A gente agradece muito a tua participação, Thaís, em todos os sentidos, musical e de reflexão, e a tua pesquisa, tudo feito de forma muito... Até impressiona um pouco, né? A coisa de constituir tantas
tantas habilidades assim, de forma paralela e de forma tão profunda e tão reflexiva, né? Da pesquisa, da atuação como educadora, da atuação social, da militância, né? Que está por trás também, do lado artístico também. É impressionante o teu trabalho, parabéns mesmo. O pessoal está parabenizando ali. Obrigada. E eu fui influenciada, né, por outros trabalhos e como é importante isso. Acho que todos aqui podem fazer trabalhos, né, seja qual for, e influenciar e assim construir, né, transformações. Então é uma honra, agradeço e digo, reafirmo, né, que me levaram a essas ações, reflexões, que a gente possa levar adiante, né. Muito obrigada. A gente agradece muito. Bom, se ninguém for comentar mais nada, agradecemos a todas e todas que tiveram presentes. Depois vão ser enviados os materiais, né? Irei com todos os links ali. E se é isso, sigam a Thaís, né, nessas redes, né? Eu recomendo fortemente o canal dela no YouTube, ou até a página no Instagram mesmo, de vez em quando acontecem alguns vídeos, algumas lives com música, né? Inclusive tem algumas na sequência aí, né, na página, dá para acompanhar. E então isso, pessoal. Se ninguém vai comentar mais nada, muito boa noite a todas e todos. E muito obrigado, Thaís. Muito obrigado a todo mundo que esteve presente. Obrigada a vocês. Amanhã vai ter uma live às 16 horas. Eu vou colocar o link aqui para vocês no YouTube. Importante. É um evento da EMESP de São Paulo. Além de mim, outras 2 violonistas brasileiras, né, estarão. Então, vai ser bem rico, assim. E nós vamos tocar, comentar um pouco, mas vai ter bastante repertório, que é bem diversificado, né? Cada uma de nós toca diferentes repertórios. Aqui está o link do YouTube. Vocês podem ver ali, porque gera o lembrete, né, do evento. E participar ou compartilhar, enfim, fica o convite. Então, muito obrigado e boa noite. Obrigada, boa noite, fico à disposição aí. Um grande prazer, muito obrigada. A nós.